Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz do ressuscitado esteja com cada um de vocês. E vamos, nessa alegria do ressuscitado que está no meio de nós, Ele é o bom pastor, convido-vos a rezarmos pedindo o Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho, Criador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ouvir o Evangelho desse dia, que está em João 10, de 1 a 10. Disse Jesus: em verdade, vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Esta conclusão do Evangelho de hoje, ela ilumina toda a passagem, que nós poderíamos dividi-la em 2 partes. Na primeira parte, fala do pastor e do ladrão, que Jesus disse que quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O ladrão, ele vem com uma finalidade. Ele vem para matar, ele vem para destruir, ele vem para roubar. O pastor, a quem pertence as ovelhas, Jesus diz que ele entra pela porta. E as ovelhas lhe conhecem a voz e seguem passo a passo, que não segue um estranho. Então os interlocutores não compreendem que Jesus está falando de si. Ele é o bom pastor. Ele é a porta ao mesmo tempo. E é por ele que nós temos que entrar, e é ele que cuida de cada um de nós. Todos aqueles que vieram antes dele não são os verdadeiros e legítimos pastores. É isso que Jesus está falando. Vieram muitas pessoas ao longo da história de salvação, mas todos eles foram instrumentos de Deus. Agora Jesus é o próprio Deus. Por isso ele é o legítimo e supremo pastor. Ele é o verdadeiro pastor.
os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, e estes as ovelhas não conhecem. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus entra pela porta. E essa expressão talvez seja um pouco difícil para nós, mas se a gente entender o contexto que Jesus estava ali inserido, contexto de pastor de ovelhas, que as ovelhas eram à noite recolhidas para que pudessem ser guardadas dos perigos, dos lobos, e o pastor colocava sempre alguém de vigia na porta para não deixar os lobos entrarem, ou qualquer pessoa ali entrar enquanto à noite as ovelhas estavam sendo guardadas. Mas, quando chega o pastor legítimo daquelas ovelhas, aí o porteiro abre porque sabe que é o pastor, que é o cuidador. O porteiro abre e ele vai chamando cada ovelha. Então ficava muitas ovelhas de vários redis ali, mas o pastor, quando chegava, ele chamava as ovelhas pelo nome. Cada ovelha tem um nome e o pastor chama-as, e ela ouve a voz do seu pastor e ela vai indo, sempre seguindo o pastor. Mesmo que seja um pastor estranho, a ovelha pode ouvir seu nome, mas ela não segue porque aquela voz é estranha para ela. A não ser que for uma ovelha meio doente, né? A ovelha doente, ela segue qualquer voz, mas uma ovelha sadia, que conviveu com o pastor, ela vai só escutar a voz daquele pastor, porque ela convive com ele, ela tem intimidade com ele, e portanto, outro pastor pode chamar aquela ovelha, ela não vai. Portanto, nós podíamos aqui fazer uma reflexão, não é? Você tem ouvido a voz de Jesus, da igreja? Ou você é daqueles e daquelas que seguem qualquer voz? Hoje, com tantas vozes na rede social, com tantas vozes que nós vamos ouvindo por aqui e acolá, nós podemos deixar o verdadeiro pastor e seguir tantos outros pastores? Aliás, falsos pastores, porque a ovelha doente, ela não conhece a voz do pastor legítimo. Por isso ela segue qualquer pessoa, qualquer pastor que chega ali. Ela é doente. Cuidado, irmãos, se você é uma ovelha doente, você precisa voltar para o redil e aprender a escutar a voz do pastor legítimo. O teu pastor é Jesus, a tua fé, a verdadeira fé da qual você foi batizado, foi inserido neste redil, e Jesus ensina que ele chama as ovelhas pelo nome, as conduz para fora, quer dizer, leva de novo para a liberdade. Jesus não deixa as ovelhas presas, mas a ovelha que é de Jesus, do verdadeiro pastor, ele leva, tira para fora e a leva para verdes pastagens e águas repousantes. E ele que caminha à sua frente. O pastor não toca as ovelhas. O pastor vai na frente e as ovelhas, sentindo o cheiro, ouvindo a voz do pastor, elas o seguem. Mas não seguem um estranho, mas antes fogem dele, porque não conhecem a sua voz. Então, que você escute nesta semana que vamos refletir sobre o Evangelho do Bom Pastor. Teu coração e teus ouvidos estejam sensíveis para escutar de novo a voz do teu único e supremo pastor, Jesus Cristo. Se você deixou o redil, está na hora de retornar. E se você seguiu falsos pastores ou pastores estranhos, está na hora de escutar a voz do Supremo Pastor, que fala por meio da sua igreja. Deus fala por meio dos seus legítimos pastores. E para nós cristãos católicos, os nossos legítimos pastores é aqueles que Deus colocou à frente das nossas dioceses, na nossa paróquia. Então escutemos os nossos pastores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.